Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. A separação e a expiação, a cura como liberação do medo. Nossa ênfase está agora na cura. O milagre é o meio, a expiação é o princípio e a cura é o resultado. Falar de entre asas, milagre de cura é combinar duas ordens de realidade de maneira imprópria. A cura não é um milagre. A expiação ou milagre final é um remédio e qualquer tipo de cura é um resultado. O tipo de erro ao qual é aplicável a expiação é irrelevante. Toda cura é essencialmente liberação do medo. Para empreender isso, tu não podes estar amedrontado. Não compreendes a cura devido ao teu próprio medo. Nossa ênfase está agora na cura. O milagre é o meio, a expiação é o princípio e a cura é o resultado. Aqui nós temos uma chave muito interessante para a nossa liberação do medo. Uma coisa que nós temos que compreender bem aqui, de onde vem o medo? O medo vem da separação. Como acontece a separação? O menino ia todo dia no supermercado comprar coisas para a mãe ou para o pai. Vai lá, compra tal coisa, vai lá, compra tal coisa. Ele ia. Um dia ele pegou um chocolate e botou no bolso. E passou no caixa. Quando ele estava passando, ele sentiu muito medo, porque alguém poderia ter visto e alguém poderia acusá-lo ou contar para os seus pais. Então, ele chegou em casa e estava lá com o chocolate e com muito medo. Aí chegou o irmão dele e disse: o que está acontecendo contigo? Eu estou com medo. Por quê? Porque eu peguei um chocolate escondido no supermercado. E o irmão mais velho disse: alguém viu? Não. Alguém te chamou a atenção? Não. Ah, então dá um pedaço de chocolate aqui, ninguém viu, isso não tem nada a ver, não sei o quê, vamos comer esse chocolate. Aí quando eu estava comendo o chocolate, tocou a campainha. Os dois ficaram gelados de medo. Pode ser alguém do supermercado que veio cobrar o chocolate do nosso pai. Vai contar para ele. E nós dois estamos comendo chocolate. Aí a coisa complicou. Bom, não era ninguém do supermercado. Mas o que aconteceu? Em função do medo, que é o que assola quando a gente comete um erro, também acontece simultaneamente a separação. No dia seguinte,
o pai dele mandou ele comprar uma coisa no supermercado e ele estava com muito medo e disse que não ia. Pai, eu não vou, manda meu irmão. Não, vai você sempre falou, não, estou com medo de ir lá. Por que você está com medo? O que aconteceu? Que o pai fica preocupado, né? Não, é que eu vi uma barata lá. Mas você nunca teve medo de barata? Pois é, mas eu vi uma barata e fiquei com medo. Eu não vou, não vou e não vou. Esse menino passou, ele para ir para a escola, ele passava na frente do supermercado. Ele começou a desviar. Ele dava toda a volta num quarteirão para não passar na frente do supermercado. O medo, a separação e a culpa, tudo decorre do erro, do equívoco, do que nós fazemos de errado. Então, quando fazemos uma coisa errada, simultaneamente e tudo junto acontece medo, culpa e separação, porque a gente tem medo de se aproximar do local onde cometemos o erro. Porque ali pode estar alguém que diga, ei você, vem aqui. Então esse medo, essa separação e essa culpa é que nós temos que curar. Bom, vejam bem aqui. Aqui diz que a expiação é o remédio. O milagre é o meio e a cura é o resultado final. Por que não alcançamos a cura? Porque ainda temos medo. Se temos medo é porque não expiamos. Porque a hora que nós fazermos a expiação, o medo acaba. Deixa de existir. Então uma moça disse que quando era criança, ela ouviu essa história, disse, Jorge, eu passava na loja americana, eu ia para a escola, não existiam câmeras nas lojas, não tinha essas câmeras de vigilância. E todo dia eu passava lá na loja americana e tinha um cesto de bombom, todo dia eu pegava um ou dois. E ninguém nunca te pegou? Disse, não. E ela disse, sabe o que aconteceu? Quando eu fui ficando mais crescida, eu comecei a ficar com medo de passar lá. Com medo e com vergonha. Eu nunca mais passei na frente da loja americana. E se alguém diz, vamos por ali, diz, não, por ali eu não vou, não gosto de passar por ali. Mas eu até tinha esquecido por que eu não gostava, porque eu queria esquecer que eu fiz aquilo. E agora o que eu faço? Você sente medo? Sinto. Você quer curar? Quero. Me curar do medo. Porque quando você tem medo, esse medo não fica só ali. O medo é de passar ali onde eu peguei o bombom. Não. Agora você é uma pessoa que tem medo. E esse medo você pode projetar em muitas coisas. Então esse menino cresceu. Ele tinha medo de pessoas superiores e medo de quem representasse a autoridade. Ele nunca se deu bem no trabalho, porque ele sempre estava com medo do chefe. Porque ele tinha medo de autoridade, porque aquele medo que o gerente ou alguém do supermercado chamasse e dizer, ei, vem aqui, eu vi o que você fez, eu sei o que você fez no verão passado, eu vi o que você fez, ele projetava nos empregos que ele conseguia. Então ele tinha medo de autoridade, tinha medo de chefe. E essas pessoas percebiam, esse cara tem medo, ele anda fazendo alguma coisa errada. Se ele tem medo é porque fez alguma coisa errada. Se fez alguma coisa errada, dispensa ele. E ele era dispensado com uma desculpa vazia lá, pois é, não sei o quê. E dispensava o rapaz. Até o dia, ele nem se lembrava mais desse fato.
Até o dia que alguém disse para ele fazer uma terapia, que ele devia ter algum trauma, algum problema. E ele veio para a terapia. E aí, durante a terapia, ele lembrou do evento do chocolate do supermercado. Vamos voltar à moça do bombom. E o que eu faço? Ela disse. Isto funciona assim, a expiação é o princípio, o milagre é o meio, a cura é o resultado. Para sair do medo, você tem que primeiro aceitar a expiação para si mesmo. Tá. E como eu faço? Bom, expiar é desfazer. E como que eu desfaço? Bom, eu não sei. O Espírito Santo vai inspirar você. Você pode botar a tua disposição, bota isso, entrega para o Espírito Santo e ele vai te inspirar. Ela disse, o que você sugeriria? Eu digo, bom, eu não sei. Mas desfazer é desfazer. Então, como é que se desfaz? Quando você tem uma coisa para pagar, tem uma divisão, tem uma dívida. A divisão divide a mente da gente em medo. Uma parte a gente tem medo, a parte do amor, essa nunca vai ser desfeita. Isso é eterno, para sempre, a gente não perde. Mas a gente divide a mente e cria lá uma seção medo. E a gente começa a viver nessa parte do medo. Por isso que a gente não consegue a cura, porque tem medo. E tem medo da expiação. Ah, mas como é que eu vou lá para desfazer isso? Ah, eu dei uns exemplos para ela. De repente tem que ir lá e confessar. Confessa. A Igreja Católica tem um sacramento que é muito interessante, que é o da confissão. A confissão, ela serve porque quando você fez alguma coisa errada e tem medo de ir lá desfazer, você confessa para o sacerdote, para o padre, no confessionário. E o que o padre faz? Ele ouve, e quando você fala para o padre ouvir, você também ouve. Os olhos são as janelas da alma, os ouvidos são a porta. Então, quando você faz a confissão, você ouve a sua própria confissão. E você se conecta com o momento em que aquilo aconteceu. E o padre vai dizer para ti, eu dou a você o perdão de Deus e estendo a bênção de Deus e vai ali e reza 50 Ave Marias. Pronto. O que acontece? O perdão de Deus não é que Deus perdoa. Deus dá o perdão como um instrumento para você desfazer o erro. É o equivalente à palavra que utilizamos aqui, expiar. Expiação envolve o perdão e a correção. E a confissão? A confissão, o perdão e a correção. E ele dá uma bênção. A bênção é o quê? A bênção é energia, calor e força. Para você ter força para ir lá fazer a expiação, a correção e levar o perdão. O milagre é um meio que o Espírito Santo dá a você. E a cura é o resultado final. Então, por isso que ele diz aqui, não tem milagre de cura. Tem a expiação, que é o princípio, o milagre, que é o meio. A cura é sempre o resultado de você ter aceito a expiação para você mesmo. E aí acontece o milagre. E aí essa moça do bombom, algum tempo depois, ela estava fazendo um curso de milagres com a gente, algum tempo depois ela disse, Jorge,
Assim, eu comecei a passar lá pela loja americana, pela calçada do outro lado da rua. E fui me aproximando devagar, com muito medo, até o dia que eu entrei. Entrei e voltei. O medo ainda estava muito forte. Mas aí eu fui de novo e entrei. E cheguei lá e disse, quero falar com o gerente. E aí perguntaram, pois não, qual seria o motivo que você quer falar com o gerente? Ah, é um motivo pessoal. Aí encaminharam para a secretária do gerente, que disse, pois não, qual será o motivo que você quer para falar com o gerente? Ah, é pessoal. Não, precisa dizer o quê? Aí ela ficou constrangida, é muito pessoal, eu gostaria de falar só com ele, mas pois é, mas ele não vai receber você se não disser o quê? Tá bom, eu roubei bombom. Aí a moça começou a rir. Você o quê? Roubou bombom? Mas ela já está adulta agora, já tem, eu acho que ela tinha uns 25, 26 anos, por aí. Né? E aí, foi hoje? Não, foi quando eu era adolescente. Mas depois, vou dizer para ele, o gerente mandou entrar e já estava rindo quando ela entrou. Moça fez o quê? Roubou bombom? Foi. Aí eles começaram a rir. Isso é muito engraçado, nunca aconteceu antes. Muita gente rouba bombom aqui, roubava, agora já não mais porque tem as câmeras, mas isso acontecia. E muitas coisas. Pois é, mas eu quero pagar. Não tem como. Então eu quero que vocês me perdoem, que vocês me desculpem, mas eu quero pagar. Pagar não tem como, a gente pode estar perdoada. Faz quantos anos isso? Mais de 10 anos? Vai embora, moça. Tá tudo certo. Não vai embora e não roube mais. Né? Pronto. Né? Não, mas isso não resolve para mim. Se eu não pagar, eu não vou ficar em paz. Eu preciso do perdão e da correção. Tá bom, quantos bombons você roubou, moça? Ah, não sei, isso deve ter sido uns 3, 4 anos que eu roubava um bombom. Vamos dizer que foi um por dia. Uns 200 por ano, uns 600. Minha nossa, moça. Isso é que é roubar bombom. E nunca ninguém viu, nunca ninguém te chamou atenção, não. Ai, ai, ai. Tá bem. Volta aqui a semana que vem que eu vou ver o que a gente pode fazer. Aí ela voltou na semana que vem. E aí o gerente disse assim, ó, achamos um jeito. Você vai lá, pega um carrinho e põe dentro do carrinho quantos bombons você acha que roubou e que você tem condições de pagar hoje. Aí ela disse, posso fazer isso? Posso, é um acordo. Mesmo que seja menos do que o valor, mesmo. Nós vamos aceitar, acordo fechado e o perdão consolidado. Tá? Você põe no carrinho quantos bombons você acha que pegou, ou pelo menos quantos você tem condições de pagar hoje. E nós vamos dar o débito por pago, quitado, encerrado e perdoado. E expiado. Tá. Aí ela disse que foi lá, pegou um monte de bombom, botou no carrinho. Aí você vai no caixa, paga, eles vão botar numa sacolinha, aí tu diz, já venho, e vai embora, e não vem mais buscar os bombons. E nós vamos dizer para a moça do caixa, que você vai passar no caixa número 4, a pessoa lá vai saber que você vai pagar e vai deixar os bombons. Nós não vamos dizer nada para ela. Mas nós vamos dizer que é um exercício nosso aqui da gerência que nós estamos fazendo. Que a pessoa vai fazer isso e vai deixar os bombons. Porque nós não podemos fazer nota de bombom que está na loja. Então nós vamos dar entrada no estoque como a pessoa pagou e esqueceu de levar. Aí nós podemos lá, tem um exercício contábil lá que permite que a gente ponha de volta no estoque. Lá. Eles fizeram lá alguma coisa para ela poder fazer. Pronto. E agora? Ela fez isso. E o medo?
sumiu. E a paz que eu estou sentindo, disse a moça, era uma coisa que eu já não conhecia mais. Durante muitos anos, eu não estava em paz. E eu senti uma paz, uma leveza, uma alegria que encheu o meu coração. Isso é a cura. E o milagre? O milagre é um serviço prestado de alguém que tem mais para alguém que tem menos, temporariamente. Isso é um dos princípios do nosso curso. E não tem milagre maior ou menor. Então não tem expiação maior ou menor. Não tem erro maior ou menor. É um erro. É uma expiação. É um milagre. Milagre é milagre. Erro é erro. Expiação é expiação. E cura é cura. Não tem cura maior ou cura menor. E assim nós temos a cura como resultado. Curou daquela mente que tinha perdido a paz e a alegria em função daquele erro. Assim, vejam, quando eu fui pela primeira vez ao Egito, eu fui a convite, um convite que veio na minha mente. E quem me convidou, eu fiquei sabendo na noite antes de embarcar o nome. Eu já sabia quem era, mas eu não conseguia pronunciar o nome. E na noite antes de embarcar, a Raquel leu um livro sobre o Egito e disse: olha, Jorge, que coisa interessante, lá no Egito tem um cara que viveu no Egito que chama Imhotep. Ele era considerado a manifestação do Deus da cura, da medicina e da arquitetura. É esse é o nome. Esse é quem me convidou para ir para o Egito. Mas durante algum tempo, eu não conseguia entender isso, como assim da medicina e da cura? Arquitetura é arquitetura, mas medicina e cura, a manifestação de Deus, quer dizer, o Deus da medicina, o Deus da cura, o Deus da arquitetura, é Imhotep. Os gregos chamavam ele de Asclépios. E aí, eu não conseguia entender isso. Mas ele foi o arquiteto do Egito, o grande arquiteto do Egito. Porque quando eles dizem o Deus da cura, não é que eles consideravam ele como se fosse um Deus. Mas aqueles que não compreendem, vão dizer, adoravam o cara pensando que ele era Deus. Enfim, aqueles que já têm uma compreensão, compreendem que eles achavam que Deus estava com ele, porque ele tinha muitas inspirações com relação à medicina, à cura e à arquitetura. Então lá tem registros de que há 5, 6, 7 mil anos atrás os egípcios já tinham estetoscópios e já faziam cirurgias, inclusive no cérebro. Eles eram muito adiantados na medicina. Mas então, e a cura? E o que é arquitetura? Então veja, tudo que tem forma, nós consideramos que é proveniente da arquitetura. Uma cadeira teve uma arquitetura, alguém arquitetou aquela forma. Uma mesa, alguém arquitetou. E alguém construiu. Às vezes a mesma pessoa que arquitetou construiu. Enfim, isso é, então, arquitetura. Os nossos corpos têm uma forma, então também são considerados arquitetura. O corpo também é uma arquitetura. Tem uma forma, é sólido, é arquitetura. Está constituído, construído em arquitetura.
E a medicina? A medicina é para a arquitetura. Então, quando você tem uma cadeira quebrada, você conserta ou remedia. Por isso o remédio é fruto da medicina, nesse caso, da arquitetura. Então, para consertar alguma peça de arquitetura que sofreu algum dano, você usa a medicina. Então, a medicina importante mas e o que então é a cura? A cura não pertence ao nível da arquitetura. Porque a cura, ela funciona num nível em que não há arquitetura, há mente. Quem perdeu a paz? A arquitetura do corpo da moça? Não. A perda de paz acontece no nível da mente. É lá que atua a cura. Então veja, a arquitetura é tudo que tem forma, inclusive os corpos físicos, animados e inanimados. Quando tem algum dano, você utiliza a medicina. Então, a medicina é para reparar ou remediar tudo que provém da ideia da arquitetura. E a cura? A cura é na mente. Os corpos não têm significado. Nós damos significados para os corpos. Mas a mente, ela guarda o que sente. O sentimento. E se você tem um sentimento e guarda de medo, é porque tem alguma coisa deu errado. Se alguma coisa deu errado, os milagres não estão acontecendo na sua vida. E se os milagres não estão acontecendo na sua vida, é porque alguma coisa deu errado. Erros são falta de amor. Por falta de amor, se pega um bombom que não é seu. Porque quem está no amor não erra. Se errar, sai do amor. Então, erros são falta de amor. O único remédio para a falta de amor é o amor perfeito. O amor perfeito é a expiação. Porque quando você faz a expiação, ou aceita a expiação, o milagre acontece. E a cura é sempre resultado. A cura é o resultado do fim do medo. Se tem medo, tem causa. Por causa de que você está com medo? Agora veja como acontece. A maioria de nós tivemos uma educação equivocada. Dizendo, deixa para lá, no passado não se mexe, se você errou, a culpa não é tua, deixa. Não, mas é que eu briguei com o meu amiguinho, o que foi que aconteceu? Ah, ele me chamou de feio, então a culpa é dele. Ah, mas eu queria reconciliar. Não, deixa para lá. Ele que é bobo, ele que é feio, ele que é ruim, que te chamou de feio. E aí, nós não somos encaminhados para a expiação. Porque o mundo diz, deixa para lá. Não, a culpa é do outro. E eu já ouvi terapeutas, pessoas relatarem que terapeutas disseram a pessoas que estavam fazendo terapias com ela, que quando ela começa a lembrar das coisas erradas do passado, o terapeuta diz, não, isso você não mexe, deixa para lá, porque isso... Você vai mexer no passado, aí vai vir culpa, a culpa é um sentimento horrível, olha para frente, esquece o passado e vamos em frente. A grande oportunidade de fazer a expiação e alcançar a cura foi jogada fora.
porque são os curadores não curados, que eles só percebem a questão física. Eles não sabem o que é a cura, a diferença entre cura e medicina. E isso é uma coisa que as pessoas demoram a compreender. Eu demorei muito. Como assim da cura e da medicina? Não é a mesma coisa? Pois não é. É o que ele diz aqui. Milagre de cura é um equívoco. E se você não expressa a coisa como é, porque você não a compreendeu. E se não a compreendeu, você não vai fazer a expiação, não vai alcançar a cura. Então tem que fazer a expiação? Tem. É o que ele está dizendo aqui. Tem que corrigir. Senão você não sai do medo. Não existe um erro inato aí? Quando a gente já nasce acreditando na separação. E acreditando na separação, a gente já tem esse medo nosso. Agora que estou estudando, eu penso que eu sou um com Deus. E quando a gente é um com Deus, esse medo desaparece. Então, quando eu penso que eu sou um com Deus, eu estou curando a minha mente. Essa educação que a gente está tendo agora em um curso em milagres, sabendo que a gente não é separado, a gente já é um com Deus, esse medo não existiria. A separação é um nascimento. O nascimento é uma separação. Mas antes, a concepção é uma separação já também. A mente curada sabe que não tem essa separação, né? Isso, certíssimo. Mas veja, a concepção você separa um óvulo e um espermatozoide. Aí junta. Aí vem a gestação. Aí o nascimento é de novo uma separação. E aí você vai repetindo. Aí depois vai se separar da mãe. Porque primeiro a criança vai andar na mão dos pais, e depois separa, depois tem os irmãos, cada um vai para um lado, separa, tem o melhor amigo, a melhor amiga, vai separando, a gente separa, vai para outra cidade, separa daquelas pessoas que conhecia, tudo aqui é separação constante. Isso tem uma razão de ser, que é para nós compreendermos como acontece a separação. Isso é um laboratório. Tá? Porque quando eu fui na escola, a professora mandou a gente pegar um grão de feijão e botar dentro de um copo com água. E todos os dias a gente olhava o grão de feijão para aprender como que o grão de feijão germinava. Então, dentro do copo com água, ele ia germinando, ia saindo o pezinho de feijão ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo, e depois, se a gente deixasse, ele plantava na terra, a gente já sabia como acontece a germinação, porque a gente só via o feijão crescer por cima da terra. E ali a gente via como acontecia embaixo, onde os nossos olhos não percebem. Aí a gente começa a compreender como as coisas acontecem. Tá? Então, todas essas separações são laboratório para o nosso aprendizado. Por isso que o curso diz assim, tudo aqui é para o aprendizado. Tudo que acontece é para o aprendizado. Quando você entende a separação, não precisa mais se repetir. Por isso que as coisas vão se repetindo. Quando você compreende que nós somos todos um, você desfaz todo o senso de separação na tua mente. Aquela criancinha que era o teu melhor amigo lá na infância, que você se separou, você vai sentir que não está separado dela. Você ainda está unido àquela criança, a tua e aquela outra criança. E aí você aos poucos vai sentindo. Sabe a ideia do Deus onipresente? Então essa de que Deus está em tudo, você vai vendo que você está em tudo também, que você não está separada da planta, do gato, do cachorrinho, da árvore, da pedra e das outras pessoas também não. Porque você vai compreender que não existe separação. Mas o erro é que provoca a ideia de separação. E quando estamos separados, ficamos com medo.
Então tem pessoas que já relataram que se perderam da mãe no supermercado, ou se perderam da mãe num shopping, e o medo que tiveram, porque não achavam mais a mãe, olhou para o lado e não viu mais a mãe, no meio de um monte de gente. E o medo. Então a separação causa medo. A criança fica com medo da separação. Muito medo. Como consequência, nós temos então essa ideia de que toda separação é causa do medo. Mas a criança se perdeu por um erro. Foi um erro. A mãe soltou a mão, não cuidou da criança, a criança correu e depois não achou mais a mãe. É tudo um erro. Então a separação, o erro e o medo e a culpa estão sempre juntos. Quando um casal se separa, é comum os filhos sentirem medo e culpa. Será que foi por minha causa que meus pais se separaram? Então vejam como o medo, a culpa e a separação estão sempre andando juntos. E é isso. Então tu olha tudo como laboratório. A ideia é, o que eu tenho que aprender aqui? O que eu ainda não aprendi? Por isso, desde a concepção, a gente já começa a revisitar a ideia da separação. Junta, separa, junta, separa, junta, separa, junta, separa. Até você se dar conta que não tem separação. Porque senão a gente não ia conseguir compreender. Por isso tem que ter a coisa física. Na escola também, as primeiras aulinhas de matemática, nós tínhamos chamava ábaco, que era uma coisinha assim, que tinha umas bolinhas que iam de um lado para o outro, assim. E aí a gente somava a unidade, os decimais, os centesimais e os milhares. Então, o de cima era milhar, o de baixo era centesimal, decimal e unidade. Tá? Então, a gente ia aprendendo a somar com aquilo. Com alguma coisa palpável, alguma coisa física. Então, o físico é instrumento de aprendizado. Aí no nosso livro tem, é bem no começo. O Espírito é perfeito como sempre foi e sempre será, está unido a Deus e não tem separação nesse nível nenhuma. Nem nunca teve, nem há e nem nunca terá. Somos perfeitamente unidos em Espírito. Nesse nível é considerado o nível do Cristo. Então na Igreja Católica eles dizem assim, irmãos em Cristo. Nesse nível estamos unidos e somos irmãos. Dali para baixo, fora desse nível, é só confusão. Não tem irmãos, tem competições, a gente vê o outro com medo, vê o outro como inimigo, com medo que ele possa nos atacar, possa tirar alguma coisa. E sempre está com o sentimento de defesa, de cuidado, de defesa. Né? Agora, quando a gente chega a esse alcance, então, que diz, o Espírito é perfeito como sempre foi e sempre será. A mente é o aprendiz. E o físico é um instrumento de aprendizado. Então está bem claro que o físico é um instrumento de aprendizado da mente. Então tudo que acontece no físico é para a gente olhar e aprender. O que eu posso aprender aqui? O que eu não estou compreendendo? Por que isso está acontecendo de novo comigo? Porque você ainda não aprendeu. Então aquelas coisas que se repetem, tem algum erro aí. E o erro não é a repetição. A repetição é para ver se você se dá conta, tem alguma coisa que eu não aprendi, eu tenho que repetir. Eu tenho que repetir para ver até o dia que eu aprendo. Quando você aprende, que então é isso,
a repetição acaba. Tem um filme muito interessante, que é o filme da marmota, que traz aquela ideia da repetição dos ciclos, que é, como é que eles chamam? O looping. O looping temporal. Que as coisas se repetem, se repetem, se repetem, se repetem, se repetem, até o dia que você entra no amor. Quando você entra no amor, para de se repetir. O filme chama O Feitiço do Tempo. É o nome em português. É um filme, eu acho que é americano, e lá é sobre a celebração do Dia da Marmota. O nome em inglês eu não sei. Mas esse filme eu acho que tem na Prime Video, acho que tem no YouTube, eu acho que tem na Netflix, vocês têm que procurar. Tá? Vale a pena assistir, para entender bem isso. A repetição dos ciclos. Por que que acontece isso? Esses looping temporais. Então separa, e as coisas se repetem. É muito interessante. Anotem para ver. Isso é a ideia da cura. Tá? A cura é para o nível da mente. Quando você entende que você está unido e que não tem separação, isso está curado. O que mais que eu tenho que curar na minha mente? O corpo é físico, o físico é instrumento de aprendizado. Quando nós usamos o físico para instrumento de aprendizado, nós estamos dando a ele a função certa. Aqui nós estamos usando o corpo como instrumento de aprendizado para estarmos aqui. Mas quem aprende o corpo? Não, a nossa mente. O aprendizado surge na mente. O corpo é só um instrumento. Ele é neutro. Ele não é nem sim nem não, nem mais nem menos. É neutro. Nós o utilizamos para a função que nós determinarmos a ele. Enquanto aqui estamos usando a função aprendizado. E quando nós colocamos isso na prática e lembramos, nós vamos usar a função aprendizado. Outro detalhe aqui, de orar e vigiar, é assim, nós tivemos há uns dias atrás, nas nossas lições diárias, que nós podemos escolher o que nós queremos pensar, os nossos pensamentos, e é ali que tem que acontecer a vigilância. Então, nesse nível do pensamento, a lição dizia, escolha só pensamentos de alegria, você pode. Quando você escolhe, porque tudo é causa e efeito, e tudo tem um resultado lógico. Se você aceitou um pensamento de raiva, o resultado lógico é que você vai ficar uma pessoa raivosa. E a raiva não é amor, não é alegria. A raiva é sofrimento e dor. E quando que eu aceito um pensamento desses? Quando eu escuto lá uma notícia, e as notícias hoje correm o mundo muito rapidamente, de alguém que lá não sei aonde, num canto do mundo que eu jamais ouvi falar, teve alguém que jogou uma pedra numa outra pessoa. Que raiva que me deu. Você aceitou um pensamento de raiva. Isso vai ter efeito em quem? Em você. Então, toda vez que eu vier à sua mente um pensamento que não é de amor, você olha para ele e diz, esse pensamento não é meu, não sei de onde veio, não quero nem saber para onde ele vai. Tchau. É a vontade de Deus, anotem essa frase, é vontade de Deus que eu esteja livre disto. Eu não o quero, não é meu, não é de amor, não é de alegria, e eu não quero esse pensamento na minha mente. Acontece algo extraordinário. Aquele pensamento deixa de existir na mesma hora. Nós temos uma mente muito poderosa e quando nós invocamos Deus, a coisa funciona. Porque essa é a nossa função. Então, funciona. Esse
pensamento eu não quero, porque não é um pensamento de amor. E porque a vontade de Deus que eu esteja a salvo disto. Pronto. Então a gente tem que treinar para ficar vigiando os pensamentos. No começo parece que eles passam a jato e a gente não se deu conta e a gente aceita. Mas depois você vai começando a fazer isso naturalmente. Cada vez que vem um pensamento que não é de amor e de alegria, porque nós sabemos o resultado disso. Um pensamento que não é de amor, o resultado lógico é tristeza, é sofrimento e é dor. E se eu escolher os pensamentos só de alegria, o resultado do sentimento de alegria, de um pensamento de alegria, que sentimento e pensamento, sentimento é o que a gente permite sentir na nossa mente. Então o pensamento de alegria, o resultado lógico é mais alegria, é mais amor, é mais felicidade. E aí aqueles pensamentos que nós temos guardados lá na memória, nós vamos espiando. Eles vão aparecendo e a gente vai dizer, eu não quero mais sentir isso. Entrega o Espírito Santo para a expiação. E aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos e que tiver que encontrar outra pessoa para conseguirmos fazer um laboratório no nível físico, de pedir perdão e de perdoar, a pessoa vai aparecer na tua frente. É tipo assim, que milagre você por aqui. Ela aparece do nada. 20 anos depois, 40 anos depois, você está andando em algum lugar e diz, olha, você não é o Luiz? É. Pois é. Então, e aí o que é isso? Uma oportunidade para espiar e desfazer. Como resultado, a cura. E aquilo que você não consegue desfazer no nosso nível, o Espírito Santo faz para você, mas nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é aceitar a expiação e colocar isso como propósito, porque o resultado da expiação é a cura da dor, do sofrimento, da tristeza, da angústia, da depressão, do medo. E como resultado é só alegria, amor, bem-estar e felicidade. É assim que funciona. Nossa ênfase está agora na cura. O milagre é o meio, a expiação é o princípio e a cura é o resultado. Falar de um milagre de cura é combinar duas ordens de realidade de maneira imprópria. A cura não é um milagre. A expiação, ou milagre final, é um remédio e qualquer tipo de cura é um resultado. O tipo de erro ao qual é aplicado a expiação é irrelevante. Toda cura é essencialmente liberação do medo. Enquanto a gente está no medo, a gente não compreende a cura. Mas quando a cura acontece, a gente compreende. A gente só vai compreender depois que a cura acontecer. Mas para a cura acontecer, começa pela expiação. Por isso diz, a expiação é o princípio, o milagre é o meio, a cura é o resultado final. Você só compreende aquilo que você tem. Então, para compreender, tem que ter. Assim que você tiver a cura, que é o fim do medo, você vai compreender como esses mecanismos funcionam. Por isso que nós falamos de curadores não curados. Porque eles ainda não compreenderam a cura. Eles não têm a cura para oferecer. Eles vão oferecer, fique com medo, porque eu não sei o que fazer com ele. Que eles não sabem o que fazer quando a pessoa diz que está com medo, que está com culpa. Mas é isso que o medo faz, ele deixa a gente doente pensando que vai morrer.
Então, para se livrar do medo, é aceitar a expiação para si mesmo. Eu quero expiar todos os meus errinhos. Eu tenho 3 amigos que eles estão fazendo uma expedição de moto. Eles saíram pelo Paraguai, saíram do Brasil, foram para o Paraguai, do Paraguai eles foram para a Bolívia, da Bolívia agora eles estão no Peru. E eles estão andando de moto lá em cima das montanhas andinas, dos Andes, a 3, 4 mil metros de altitude. E um deles, e aí eles mostram, eles estão mandando vídeos e fotos muito lindas, lá é muito lindo, né, as paisagens. Então, eles mostram assim, meu Deus, olha só a pirambeira que tem aqui lá para baixo. E a estradinha ele vai circundando as montanhas, né? E eles sobem por aquelas montanhas, né? E por aquelas estradinhas, à beira do precipício das montanhas, que é tudo precipício de um lado e montanha do outro, né? E de vez em quando rola uma pedra lá de cima, e eles vão subindo, subindo, subindo até chegar lá em cima. E quando chega lá em cima, depois tem que descer, né? Aí tem um deles que só diz assim, quando ele fala, só diz assim, não dá para vir sozinho, deixa Deus trabalhar. Toda vez que ele se manifesta, ele diz assim, deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar. Sozinho a gente não vai a lugar nenhum, mas se a gente deixar Deus trabalhar, a gente sobe a montanha, desce a montanha, ele cuida da gente. Então ele fala bem, esse eu não conheço, eu estou acompanhando as fotos e os vídeos da expedição deles, mas eles estão mostrando lugares lindíssimos. Agora eles estão a caminho de Machu Picchu, né? De moto os 3, fazendo uma expedição, uma aventura lá muito grande. Então eles já passaram por chuva nas montanhas, frio intenso, de tudo, né? Que lá dá abaixo de 0, muito vento, na beira da estradinha de precipícios, essa estradinha cheia de buraco e os trens de moto, aí eles vão. Aí quando alguém acha difícil, ele deixa Deus trabalhar. Então entrega para o Espírito Santo e deixa Deus trabalhar. Ele vai te apresentar os milagres que você precisa para fazer a expiação. O que nós estamos fazendo aqui é isso. É um treinamento para encontrarmos esse caminho. Por isso que nós temos que ser persistentes. Porque é assim, é como caminhar na esteira. Se a gente não caminha, a gente não chega a lugar nenhum. Mas quando a gente caminha na esteira, a gente caminha, 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 e também não vai a lugar nenhum. Porque não é no físico que a gente vai, é na mente. Então a gente vai, um dia a gente tem uma compreensãozinha, outro dia a gente tem outra, depois tem mais uma, e mais uma, e mais uma, até que é por aqui. E aí a gente dá um grande salto. E aí, quando a gente vê, a gente está espiando e o medo está desaparecendo. E a alegria está voltando, porque é isso que nós somos, só alegria. Então não tenha medo de ficar sem medo. Deixa o medo ir embora. Eu não quero mais o medo, eu não quero mais sofrer. Eu só quero a alegria de Deus. Vai repetindo isso. Eu escolho a alegria de Deus ao invés da dor. Vamos mandar um mantrazinho aqui de novo. Eu escolho a alegria de Deus ao invés da dor. É isso. Ele ouve. Faço reiki. Ele ouve a mais leve chamada, a mais leve invocação. Você que tem que ter paciência e confiança e fé. Ele ouve todos os teus pedidos, mas ele está providenciando, ele está providenciando a melhor coisa para você. Tá? Tenha fé. Ele está providenciando o momento certo, porque não é só o teu momento. Se tiver alguém com quem você tenha que se encontrar, ele tem que providenciar um momento para a pessoa também estar pronta, porque senão pode acabar numa briga maior ainda.
O quê? Você quer pedir perdão? Eu estou te procurando, é para te dar um tapa na orelha. É, porque até uma vez nós conversamos aí, acho que eu que fiz a pergunta até, que eu também peço nisso. Quantas vezes a gente deve ter machucado alguém sem a intenção de ter machucado, mas a pessoa se sentiu machucada? É. Eu também peço isso. Eu quero corrigir, é o que eu mais quero na minha vida, é corrigir os meus erros. E não Então- errar mais também. Então, tu pode acreditar, eu assino embaixo. Já está acontecendo em algum nível, isso vai. E se tem alguma coisa que não precisa mais você se encontrar com ninguém, o Espírito Santo resolve sem que isso seja preciso. Você só vai encontrar com alguém se for realmente preciso para completar a expiação. Tá? Fora isso, não te preocupe. Tudo que precisar, a tua salvação já está garantida. Tá? É só uma questão de vencer o tempo. A verdade é assim, pedi e receberei. Podem ter fé nisso. Se você pediu, já ganhou. Agora nós só temos que, porque no nível do tempo, as coisas às vezes levam um tempo. Na eternidade o tempo não existe, mas aqui tem a questão do tempo. Né? Então, se você precisa falar com alguém e não sabe mais por onde a pessoa anda, aí a pessoa se mudou lá para a África, né? Tem que dar um tempo para a pessoa aparecer aqui, de volta e te encontrar. Se for preciso, o Espírito Santo arruma isso. Tá? Ele arruma, pode ter certeza. Porque eu tenho uma fé inabalável que assim é. Pelas minhas experiências, eu dou fé. Tá? Estendo a vocês a fé que eu tenho no Espírito Santo, que tudo que eu preciso, Ele me dá. Às vezes não é o que eu quero e nem do jeito que eu penso que deveria ser, mas é como é o melhor para mim, para o meu aprendizado. E é só isso que me interessa, a cura. Um casal, uns anos atrás, deu uma aprontada bem legal comigo. E eu, de vez em quando, ficava remoendo isso. Né? Um dia eu estou no aeroporto e encontro os dois. E não é a primeira vez que me acontece isso com alguém que me machuca ou apronta alguma coisa. E eu vou conversar com a pessoa como se nada tivesse acontecido. Eu tenho vamos dizer assim, uma amnésia temporária. E aí eu estava conversando com a mulher, eu estava conversando como se nada tivesse acontecido. Aí chegou o homem, né, o marido, o companheiro. E ele estava meio reticente, meio ressabiado. Mas eu levantei, cumprimentei e tal, e ele logo foi embora. E eu não continuei conversando ali com a mulher. Então, são esses momentos de amnésia que eu tenho. Aí depois, quando eu me dou conta, volta a raiva. Ai, meu Deus. Mas eu sou uma besta, que eu fico conversando como se fosse uma comadre de antigo, de anos. Aí eu fico com raiva de mim também. Pronto, é isso. Pois é, então o que acontece? A raiva, ela está num nível mais abaixo, tá? E o amor está num nível mais acima. Então não é amnésia, tá? Isso se chama amorésia. Então quando você está no amor, você tem amorésia. Você não está no nível da raiva. Aí você fica na amorésia, lá no amor, conversando normalmente, como se fosse com comadres e amigas. Depois você baixa a tua vibração. Aí tu volta para o nível da raiva. Tá? Então, qual é o nosso treinamento? Para ficar no andar de cima. Onde está o amor? Porque nesse nível, quando a nossa mente fica nesse nível do amor, não tem raiva, não tem sofrimento, a gente não tem nada contra ninguém, ninguém tem nada contra a gente, não tem como. Tá? E é aí que a gente fica quando começa a trabalhar com a ideia de pensamentos de amor e de alegria só.
a gente sobe para esse nível. Agora, se alguém pisa no pé da gente, a gente tem que estar preparado para... Porque quando pisa no pé, a minha mente desce lá no pé, né? Mas aí eu tenho que voltar ligeirinho para cima, né? Não foi nada. Está tudo perdoado. Porque se eu começar a brigar, eu baixei para o nível do chão mesmo, do pé. Então a nossa mente ela vai para o nível de cima, para o nível de baixo, para o nível de cima, para o nível de baixo. Tá? E o nosso treinamento é para ficar no nível de cima, o mais tempo possível. Tá? E quando a gente desce e se dá conta, epa, subindo, sobe de volta. Tá? Nós vamos conseguir ficar só no amor. Vamos chamar de amorésia, é uma palavra nova que eu inventei. O ano que vem está no dicionário, Silvia vai colocar. É quando a gente esquece da raiva. Isso é uma amorésia. Mas quanto mais ela ficar no amor, mais ela vai se dar conta que tem que resolver. Então, o Espírito Santo colocou ali, ela conseguiu não sentir raiva. Tá? É porque ela estava no amor. Tá? Mas depois, se ela decide voltar, ela volta para a raiva. Aí tem que espiar de novo. Porque ela já tinha até resolvido, já conversou com a pessoa de novo. Então, quanto mais ficar no amor, mais amorizado a gente fica. Mas, quando a gente sobe para o amor, a gente vê o que tem que ser corrigido. Porque enquanto tu estiver só na raiva, tu não corrige nada. Tu só quer atacar mais. Faz sentido como você colocou assim. Boa colocação. Tá? Porque daí a gente quer só ficar no ataque e na defesa. Então, o Espírito Santo coloca a pessoa lá. Tá? Você não sentiu raiva. Então você já tem bastante amor. Mas ainda não conseguiu se liberar totalmente da raiva. Vai ter que encontrar de novo. Na próxima oportunidade, eu vou conseguir corrigir. Tá? As coisas vão se repetindo daí. Faz o loop. Aí esse é o loop temporal. Tá? Que as coisas vão se repetindo até que a gente consegue lá na mente perdoar totalmente. Agora, o que pode acontecer? Como o encontro físico já aconteceu e ela não expressou raiva, talvez ainda agora ela só tenha que resolver só na mente dela. Não precisa mais encontrar. Então, são muitos os caminhos, são muitas as possibilidades de corrigir e espiar também. E tem muitas vezes que não precisa nem encontrar as pessoas. Porque a raiva só está em você ainda. Então não precisa encontrar outra pessoa. Se eu curar eu comigo mesmo, mas se eu não conseguir, o Espírito Santo vai dizer, tá bom, eu vou te botar na frente da pessoa. Tá? Para você fazer isso. Então, é confiar totalmente no Espírito Santo que Ele vai apresentar as oportunidades. Tá? Das minhas experiências, tem coisas que realmente já não precisa mais encontrar outra pessoa. De todas as que eu tive. Mas se eu tiver que encontrar, que eu me lembrar de alguma coisa, tiver que encontrar, vou encontrar. Tá? E às vezes os encontros são para a gente ter aprendizados. Isso encurta o tempo. Aprender como encurtar o tempo. Encurtar o tempo é isso, quando ele fala de encurtar o tempo. Você encurta o tempo para voltar para a alegria e para a felicidade. Estendo as bênçãos do céu através de mim para as vossas mentes, para que possamos compartilhar o amor e a alegria na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Eu estou aqui. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele